Olá pessoal, tudo certo por aqui? Hoje voltamos a um episódio destinado à parte técnica da estética. Pensando no que trazer para vocês, eu aproveitei o gancho de uma pergunta que seguidamente aparece aqui pela bio ou até nas minhas redes sociais, que é sobre os métodos depilatórios, principalmente uma comparação entre o laser de diodo e a luz pulsada. Como de costume, o Gabriel me acompanha por aqui, trazendo uma visão de fora, digamos assim, sobre as técnicas e o que as envolve. Tudo bem, Gabriel? Oi, Cris, tudo bem comigo? Quero dar as boas-vindas a esse novo episódio do nosso Descomplicando. Sempre uma alegria, né, estar aqui. Eu fico esperando ansiosamente os dias de gravação para poder compartilhar esse momento com você que nos escuta ali do outro lado. Mais um episódio dentro do mundo da estética dessa vez, mas que com certeza vai ser útil também para os entusiastas, os apaixonados e até clientes desse procedimento, né? Se alguém que está nos escutando chegou até aqui pela dúvida entre as duas técnicas, porque está pensando em realizar o procedimento como cliente, né? Mas ainda não trabalha nesse mundo, pode ser bem interessante também. Vamos ver o que esse episódio nos reserva, né? Eu já conheço a tua preferência, Cris, mas não por isso a gente vai fazer um episódio tendencioso, puxando mais para um lado ou para o outro. Nada disso, a gente vai entregar os dados e que cada pessoa, em base a isso e a sua experiência de campo também, né, possa decidir qual a técnica lhe convém mais para cada momento e para cada cliente também. Depois a gente pode aprofundar mais um pouco no assunto também, mas algo que eu gosto muito desses dois serviços é que nos últimos anos eles viraram unissex, né? Acho que todo mundo que nos escuta pode confirmar que esse crescimento do público masculino. Mas enfim, vamos ver como que eu posso entrar nessa conversa, né? Porque eu já pude ver um pouquinho do que tu vai comentar por aqui e tá bem técnico mesmo. Mas se eu não comentar muito, é porque eu tô aprendendo também. Como eu sempre digo aqui, nesse tipo de capítulo, eu acabo estudando muito, aprendendo muito sobre o mundo da estética, então também é muito válido para mim. Então eu já passo de volta a palavra para ti também, porque eu sei que hoje a gente vai ter um estudo bem legal ali comparando as duas técnicas e eu vou ficar por aqui escutando com atenção. Claro, hoje não vai ter nada de tendência, realmente é um episódio baseado num artigo, no estudo feito que eu li recentemente, em função dessa pergunta que sempre chega para mim. E é difícil de não colocar um pouco de técnica e não puxar assim para esse lado de parâmetros e tudo mais, mas qualquer dúvida que vocês tiverem é só mandar uma mensagem para a gente lá no @Descomplicando a Estética, no Instagram, que eu vou estar respondendo para vocês. Mas vamos lá, nós sabemos que a grande maioria dos estabelecimentos oferece a depilação por luz pulsada ou fotodepilação, né? E até mesmo lugares que acabam vendendo luz por laser, eu digo vendem o gato por lebre, né? E aqui eu até ligo um alerta, vamos ser honestos. Seja limão ou laranja o que você vende, o cliente tem todo o direito de saber. Até mesmo para evitar que você tenha algum problema jurídico no futuro, né? Mas isso vai ser um assunto para um outro episódio muito legal que a gente vai ter em breve. No mundo atual, o crescimento dos pelos indesejados ele é um problema cosmético comum para mulheres e também para os homens. Os homens estão vindo mais para esse mercado estético. E os métodos físicos, seja por arrancamento, por barbeamento, ou então os métodos químicos, aqueles cremezinhos depilatórios, eles costumam ser dolorosos ou eles acabam deixando a pele bem irritada e necessitam de sessões frequentes e regulares, ou seja, sei lá, todo dia, uma vez por mês, uma vez por semana, você tem que estar fazendo. Então, seja ali qual foi a opção que tu utilizou, esses métodos eles necessitam ser realizados pelo resto da vida. A fotodepilação ou fotoepilação, que seria ainda o termo correto, né, porque tu não está arrancando, está fazendo com que o pelo seja expulsado, é que a gente fala tanto de laser quanto de luz pulsada, porque ambos utilizam uma fonte luminosa de energia, ele tem emergido nos últimos anos como uma opção de alta eficácia, de duração prolongada e com poucos efeitos colaterais. A técnica ela se baseia na destruição térmica seletiva de um alvo específico, constituído pelas células germinativas do folículo piloso. Algo que eu sempre repito, se olharem os meus destaques lá sobre depilação, é que não é definitivo. Definitivo no ser humano é só a morte. Sendo assim, ambas as tecnologias elas têm o mesmo alvo, que é a melanina, que ela está presente tanto na pele, mas também em maior concentração no pelo. Por esse motivo que peles mais claras, os fototipos até o 3 da tabela de Fitzpatrick, com pelos escuros e grossos, eles vão apresentar uma melhor resposta ao tratamento, diferente dos fototipos mais altos, ou então pelos mais claros e finos. E como essa melanina é o principal cromóforo, o principal alvo desse laser, dos folículos pilosos,
Os comprimentos de onda de luz, então, entre 600 e 1.100 nanômetros, eles podem ser utilizados para fazer essa fototermólise seletiva dos mesmos com eficácia e segurança. A gente consegue fazer a eliminação porque vai concentrar muito mais energia ali no pelo e a pele vai se manter íntegra. Então, adicionalmente, através da aplicação do conceito de seletividade termocinética, que a estrutura-alvo de grande volume, elas demoram mais tempo para transmitir energia absorvida às estruturas adjacentes do que estruturas pequenas, a gente conclui que a duração de pulso ideal, isso a gente já está falando um pouco de programação do aparelho, seria de aproximadamente 10 a 50 milissegundos. Então, uma fluência de 600 a 1.100 nanômetros e uma duração de pulso ou tempo de relaxamento térmico, se assim preferir, entre 10 e 50 milissegundos. Diversos são os sistemas de luz intensa pulsada e também de laser que já se mostraram bem efetivos para fazer essa epilação. Entre os lasers, a gente tem o Rubi, que é de 695 nanômetros, Alexandrite, 755, e o diodo, que fica 800, 810 nanômetros, é o mais usado. Temos também o ND-YAG com 1.064 nanômetros, mas o ND-YAG, pode ser usado para depilação, ele é usado para microvasos também. São necessárias mais do que uma sessão, normalmente de 3 a 8, para obtenção dos resultados satisfatórios com uma taxa média de redução dos pelos que varia de 70% a 90%. Então, vejam, já não elimina 100% e não é definitivo, não é para o resto da vida. O laser de diodo, então, ele emite uma energia na porção do espectro eletromagnético. Quem lembra, quando a gente falou outro episódio de laser, né? Tinha o nosso espectro, vai ser de 800 a 810 nanômetros, e vários são os estudos que demonstram a eficácia dessa tecnologia em epilação, tanto que é a eleita na maioria dos lugares. Os aparelhos que eles emitem uma luz intensa pulsada, eles têm sido utilizados com taxa de eficácia bem similares aos aparelhos de laser. A luz pulsada é uma luz não coerente, entre 500 e 1.200 nanômetros. Além da estrutura e composição da luz emitida pelos dois métodos, tem outra grande diferença, que é a duração do pulso, que na luz pulsada, ele não atinge a extensão e a uniformidade de emissão proporcionadas pelo laser. Então, para compensar tal deficiência, assim, entre aspas, né, os equipamentos de luz pulsada mais modernos, eles têm utilizado a técnica de emissão de fluência programada em uma série de pulsos menores, então dentro de um pulso, de um disparo a gente tem pulsos menores, em vez de um pulso único. O diodo e a luz pulsada, eles são tecnologias de fácil acesso para a maioria dos profissionais estetas e estão entre as mais utilizadas técnicas para fins epilatórios. Portanto, para esse episódio aqui, a gente vai acabar nos baseando em um estudo comparativo de eficácia, de segurança no tratamento de depilação do maxila. No mesmo paciente foi realizado luz pulsada em uma axila e laser na outra. Então, vamos ver quais que foram as conclusões e como que foi realizado esse estudo. Foram selecionadas, ao todo, 15 pacientes do sexo feminino com mais de 18 anos que demonstravam interesse na epilação de longa duração. E os critérios de exclusão foram o quê? Fototipos mais altos, 4, 5 e 6, né, em função da luz pulsada, e pacientes em uso de medicação que fosse fotossensibilizante, como é o caso do Roacutan, em uso de esteroides orais ou tópicos nas áreas estudadas, assim como qualquer paciente que se apresentasse bronzeada ou que não concordasse com o estudo em questão. Todas as pacientes foram orientadas a não utilizar nenhum método de depilação por arrancamento, seja pinça, cera, fio russo, pelo período mínimo de 1 mês antes do dia da depilação, e suspender o uso da lâmina mesmo 15 dias antes da sessão. Por quê? Porque eles queriam fazer a contagem, tá? Então, foram feitas as fotografias padronizadas das axilas e a área dos pelos foi mensurada, sendo posteriormente depilada com lâmina. Na axila direita, as pacientes receberam tratamento com a luz pulsada de 695 nanômetros da plataforma Quantum HR com parâmetros estabelecidos por fototipo e cor do pelo. Na axila esquerda, as pacientes receberam tratamento com laser de diodo, 810 nanômetros, o Light Shear, sendo os parâmetros estabelecidos pelos critérios usados na luz pulsada. As sessões elas foram realizadas em intervalos regulares que variaram entre 5 e 8 semanas. Então, 1 a 2 meses ali
de uma sessão para outra, sendo tratadas 2 axilas no mesmo momento, com os devidos equipamentos. Então, axila direita, a luz pulsada, axila esquerda, o laser. Imediatamente após cada sessão, as pacientes foram questionadas quanto à dor, à inflamação durante o procedimento, assim como qualquer outro efeito adverso. E a partir da segunda sessão, elas eram questionadas também quanto ao grau de melhora desde a última sessão que foi realizada, sendo opções de resposta pior, regular, bom ou excelente. 5 semanas após a terceira e a última sessão, novas fotografias foram realizadas, então, foram feitas 3 sessões nesse intervalo de 5 a 8 semanas, e 5 semanas após a última sessão foi feita nova fotografia comparativa. E as pacientes, novamente, elas foram questionadas sobre o tratamento de preferência, o tratamento de maior efetividade e aquele de menor incidência de efeitos colaterais. Uma observação que eu trago aqui é que a raspagem dos pelos foi feita no momento do laser, a fim de fazer a fotografia, como eu mencionei anteriormente, né? E poder fazer a contagem prévia dos pelos também. Eu já gosto de pedir para que a paciente raspe os pelos um dia antes. Ou, por exemplo, ela vai vir aqui na terça-feira de tarde, então que ela raspe na segunda de manhã. Assim a pele não fica tão irritada, sensibilizada, que pode acontecer com muitas pessoas em função da Gillette, e os pelos eles ficam no tamanho ideal para a realização do tratamento. Quais foram os resultados obtidos nesse estudo? Foram incluídas, então, as 15 pacientes, todas do sexo feminino, com idade entre 18 e 45 anos, fototipos 2 e 3. Fototipo 1, normalmente, as pessoas têm o pelo muito fino, muito claro, então a gente acaba excluindo do estudo também. A fluência, que muitos chamam de potência média utilizada na luz pulsada, foi de 36 joules, e para o laser de diodo foi de 42. Os parâmetros de duração do pulso, que é o tempo de relaxamento térmico entre um pulso e outro, foram short, ou seja, de 20 milissegundos a cada 2 pulsos, ou médium, 40 para 3 pulsos na luz pulsada, e já para o laser, a mediana da duração do pulso foi de 25. No light shear, normalmente, tu consegue fazer o quê? O alto, que o alto ele divide, por exemplo, tá usando em 40 joules, o teu tempo de relaxamento vai ser de 20 milissegundos. Tu consegue selecionar, então, o alto, o 30, o 100 e o 400. 100 e 400, normalmente, a gente usa para peles mais escurecidas, onde o tempo de relaxamento entre um disparo e outro, ele fica maior. Mas, para esse estudo, então, foi de 25 milissegundos. A mediana do score de dor foi bem significativamente superior para a luz pulsada. As pessoas sentiram mais dor e tiveram uma inflamação maior na luz pulsada também. Então, além desses 2 fatores, ocorreu a formação de crostas em 5 aplicações de luz pulsada contra nenhuma aplicação do laser de diodo. Tanto para a luz quanto o laser, houve uma correlação significativa entre a fluência aplicada, o score de dor, e o grau de inflamação subsequente. O tempo de duração do pulso na luz pulsada, ajustado pela fluência, não teve nenhuma correlação com o score de dor. Por outro lado, na avaliação correspondente para o laser, houve uma correlação inversa entre a duração do pulso e a dor, ou seja, quanto menor o pulso, maior a dor, porque vai concentrar mais energia. Houve uma redução significativa da densidade dos pelos em ambos os métodos utilizados, com redução média de 75,6% para a luz e 70,5% no laser de diodo, isso na densidade dos pelos. Em análise multivariada, por um modelo linear generalizado, a densidade final dos pelos, a prévia e a fluência foi mensurada. Então, nessa análise, o método também não apresentou nenhuma correlação significativa com a densidade final dos pelos. E não houve uma diferença significativa quanto à impressão subjetiva do resultado final para as diferentes técnicas, né? Apesar disso, essa impressão ela correlacionou-se inversamente com a densidade final. 8 pacientes, elas preferiram a técnica do laser, 7 a técnica da luz pulsada, ou seja, quase a mesma coisa. O score de dor, ele parece não ter influenciado de forma significativa essa preferência. 2 pacientes consideraram a luz pulsada um método de menor incidência de efeitos colaterais, 3 consideraram os 2 tratamentos similares e 10 consideraram o laser de diodo o método de menor efeito colateral. Um estudo bem interessante.
Eu até acreditei que confessar que talvez por influência tua, eu sempre achei que o laser fosse infinitamente melhor que a luz pulsada para efeitos de depilação. E logo mais a gente já vai escutar a explicação dos resultados do estudo e tudo mais. Mas com uma análise preliminar, já daria para dizer que são técnicas bem similares. Inclusive nas porcentagens ali, como você comentou, a luz pulsada apresentou números mais altos que o laser, na proporção de densidade de pelos, né? E claro que esse 5% a olho nu talvez deve ser até imperceptível, mas me deixou coçando a cabeça por aqui, né? E já na preferência dos pacientes, o laser teve uma leve vantagem, muito pequena, mas teve, né? E assim como menores efeitos colaterais, mas claro que aí entra uma parte que eu acredito que seja muito subjetiva de cada pessoa. Porque embora diz que a dor parece não ter influenciado na preferência, o paciente acaba avaliando a experiência completa, né? E a dor acaba ficando dentro desse pacote também. Claro, a minha preferência hoje ainda é o laser, tá? Depois eu até falo um pouquinho mais. Mas na questão de dor, as duas técnicas, elas são doloridas, então isso não acaba não sendo muito parâmetro, né? Para o paciente escolher. Mas o que a gente pode extrair desse estudo, tá? A dor, ela foi significativamente maior para a luz pulsada, assim como o grau de inflamação. E como esperado, quanto maior a fluência utilizada, maior a dor atribuída e também maior o grau de inflamação. Houve uma correlação inversa significativa entre o tempo de duração do pulso e o score de dor por laser de diodo, que é aquilo que eu estava comentando. Quanto maior a duração do pulso, quanto maior o intervalo entre um disparo e outro, menor vai ser a dor, uma vez que vai ter um menor aquecimento, porque vai ter um tempo de relaxamento maior. Ambos os métodos eles tiveram uma redução significativa na densidade dos pelos, não havendo diferença de eficácia entre eles. Já o uso de maiores fluências ele teve relação com uma maior redução dos pelos. Dentro de cada fototipo, a gente tem uma fluência mínima e máxima seguras de serem utilizadas. Portanto, a maior fluência ela resulta em melhor resultado. De forma comparativa, foram utilizados parâmetros de fluência menores na luz pulsada, porém é importante ressaltar que, por serem tecnologias distintas, diferentes, o uso de fluências menores na luz pulsada não necessariamente vão estar implicando num menor dano térmico. A gente tem que pensar o quê? Que também são tipos diferentes de luz e o aplicador é maior na luz pulsada, né? A gente deve considerar que a escolha da fluência, bem como a duração de pulso, são feitas pelo operador. E os resultados obtidos nesse trabalho, eles não podem ser extrapolados para outras áreas também, assim como outros perfis e parâmetros utilizados. Foi um estudo feito para a região axilar. As pacientes consideraram a qualidade do resultado final bem similar para os dois métodos, tendo essa avaliação se correlacionado significativamente com a redução real da densidade dos pelos. E a luz pulsada ela foi considerada um método de maior incidência de efeitos colaterais. No entanto, não teve nenhum método de preferência de forma estatística, e o fato de um método proporcionar mais dor ou não impediu ele de ser preferido pelas pacientes, tanto que teve algumas que escolheram. Nesse estudo, os efeitos, quais que foram, né, os efeitos adversos? Dor, inflamação, avaliadas, claro, de forma individual, e surgimento de crostas, essas últimas restritas ao uso da luz pulsada. A baixa incidência de efeitos adversos observados, ela pode se dever, então, à exclusão dos fototipos mais altos e ao tratamento de área não fotoexposta. Por exemplo, se tivesse feito uma meia perna ou tivesse pego um fototipo mais escuro, poderia ter sido pior. Não teve a verificação de hipo nem hiperpigmentação, não teve nenhuma infecção secundária no local de aplicação e nem a formação de bolhas, como não teve indução paradoxal também de pilificação, não teve o estímulo de novos pelos, né, nem formação de cicatriz. O intervalo entre as sessões foi o recomendado pelo fabricante e também utilizado em outros estudos prévios, pelo qual esse aqui se baseou. E a avaliação final da contagem se restringiu a 5 semanas após a última sessão, não tendo sido avaliada a permanência dos resultados a longo prazo. Então, esse estudo ele não foi mais prolongado, porque eles não pegaram, por exemplo, 3, 6 meses depois, essas mesmas pacientes para ver se os resultados se mantiveram. A fluência ela seguiu parâmetros estabelecidos pelo fabricante das máquinas e também o pessoal se baseou na experiência clínica, porque por mais que venha ali no aparelho uma tabelinha com os fototipos, quando tu tem uma experiência, tu já consegue jogar um pouquinho mais, tu já vê como é que as peles vão respondendo, então tu consegue trabalhar de forma diferenciada o aparelho, né?
Mas essa escolha no estudo, ela difere bastante nos estudos feitos de forma anterior, e muitos estudos até acabam omitindo os dados. E a fotodepilação, ela é um método já consagrado, porém, ela utiliza parâmetros bem individuais, tornando difícil a comparação entre diferentes estudos. Não tem uma fluência mínima nem máxima padronizada, existem sugestões para cada tecnologia, e muito menos com individualização da área a ser tratada. Por exemplo, a axila tu vai usar tanto, virilha vai usar tanto. Lembrando que muitas mulheres têm a virilha mais escurecida, então tu não vai conseguir usar a mesma fluência durante toda a sessão. E deve ser frisado o fato dos vários aparelhos, apesar de serem opções de tecnologia de propostas similares, elas são diferentes na prática. Os aparelhos da luz pulsada, eles apresentam, por exemplo, distintas conformações de pulso, técnica de resfriamento. Então, a gente deve se atentar para esse fato ao se avaliar resultados de alguns estudos comparativos. Bom, antes de continuar, Cris, até as conclusões finais desse estudo, né? Como eu já estava comentando, deu para perceber que a gente não tem uma diferença tão grande entre as duas técnicas. Claro, e como tu já estava comentando agora, uma coisa que pode influenciar bastante é no tipo e na qualidade do aparelho utilizado também, né? No caso do estudo, entendo que foram usados aparelhos de ponta, né, relativamente similares em qualidade. Então, é muito lógico que se a gente for comparar as duas técnicas com aparelhos de qualidade muito diferentes, a gente vai ter também resultados totalmente diferentes, né? E isso me leva para outra questão. Então, se eu tenho duas técnicas que são bem similares, como eu escolho a melhor para o meu negócio? Bom, acredito que muita gente tenha tomado essa decisão, ou vai tomar essa decisão, em base aos números, ao preço do aparelho, ao custo de cada sessão e à manutenção desse mesmo aparelho. E se você está justo nesse processo, né, de escolha, fica aqui com a gente que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ambos são aparelhos que possuem um preço de mercado considerável, não daria para colocar eles dentro do grupo dos aparelhos baratos, digamos assim, né? Mas o laser de diodo ele pode chegar a custar o dobro de uma luz pulsada. Claro que aqui, pessoal, a gente precisa ter muito cuidado com a informação, vai depender muito da marca e do tipo do aparelho. Inclusive, os que a Cris comentou no estudo, se eu não me engano, são bem equivalentes em preço, né? Luz pulsada e o laser. Mas é como tudo que a gente compra na vida, na verdade. Se eu for comprar uma TV de 55 polegadas, eu posso encontrar uma por 2.000, talvez, R$ 2.000, e outra por R$ 4.000, né? Então, com uma boa pesquisa e investigação sobre os aparelhos, a gente pode encontrar essa diferença importante na hora de tomar a decisão, que eu queria comentar aqui com o pessoal. Outra coisa que é muito importante, que não pode deixar de lado, é a manutenção de ambos. E até tu me corrige aqui, se eu estiver errado, mas o laser de diodo precisa de uma manutenção mais periódica, chegando a ser até mensal, enquanto a luz pulsada ela aguenta um tempo um pouquinho maior, já que aconteceria próximo do 1.000.000 de disparos. Inclusive, muitas empresas elas vendem o aparelho já com essa premissa, né, garantia de 1.000.000 de disparos ou 18 meses. Pelas pesquisas que a gente fez, a manutenção do laser de diodo é bem considerável. E até por isso muita gente prefere alugar o aparelho e fazer datas de laser, como a gente comentou em algum outro episódio. A manutenção da luz pulsada também não é das mais econômicas, mas como a gente estava comentando, tem uma certa vantagem ali devido ao tempo que ela ocorre. Geralmente é com menos frequência. Claro que no final também depende do uso, né, de que cada um dá para cada máquina. Pegando o exemplo da Cris, por exemplo, se eu não me engano, ela tem uma luz pulsada lá que até hoje ela não teve que fazer a manutenção porque não chegou no 1.000.000 de disparos. E para finalizar essa partezinha aqui, com relação aos custos de cada tratamento. Eles são bem similares em termos de materiais utilizados, né, o que a gente precisa usar, enfim, para realizar o procedimento. O que pode mudar bastante é quando existe um aluguel de aparelho que a gente precisa incluir nessa hora ou nesse tempo de serviço. E de novo, pegar o caso da Cris como exemplo, ela possui um aparelho de luz intensa pulsada e aluga o aparelho de laser de diodo. Então a diferença no custo dos procedimentos ele recai nesse valor de aluguel. O resto é exatamente igual o custo entre um e outro. E aí acho que muita gente deve estar perguntando agora, né, Cris? Se ela tem um aparelho de luz pulsada, por que ela ainda aluga o laser, né? Bom, daí tu explica ali pro pessoal, Cris. Vamos lá. Assim, a luz pulsada é uma plataforma
onde que a gente utiliza filtros conforme que a gente quer tratar. Então, além da depilação, eu consigo estar tratando a acne, telangiectasia, a melanose solar, estímulo de colágeno, existem muitas outras possibilidades de tratamento com a luz pulsada. E o que que acontece? Minha perna, por exemplo, acho que eu fiz uma sessão de laser e fiz duas de luz pulsada. Isso foi ainda antes de eu engravidar, então, ou seja, se passaram mais de 3 anos. E agora até precisaria fazer uma sessão de manutenção. Teve uma boa resposta. Axila também responde bem. Virilha, a minha preferência ainda é pelo laser, em função dessa diferença de coloração que as mulheres têm região dos lábios normalmente é mais escurecida, ou pelo uso da cera, ou porque é uma região de atrito, ou por gestação, por questões hormonais. Então, eu acho mais perigoso, digamos assim, utilizar a luz pulsada pelos efeitos colaterais que pode ter. O laser me deixa mais seguro, e também porque a ancoragem do pelo nessa região é um pouco mais profunda. No laser, a gente tem um comprimento de onda maior, ele se torna mais efetivo. É mais por esse motivo. Só que realmente eu estava vendo esse estudo, estava vendo umas outras aulas também a respeito, e tu consegue desengessar, digamos assim, porque esses aparelhos eles acabam vindo um pouco engessado na programação. E os resultados são operador dependente. Então, tu consegue mexer na configuração do aparelho e ter uma resposta ali melhor com a tua luz pulsada também. O que que eu digo? E já vi muitos casos o quê? De pessoas que fizeram laser de diodo, inclusive o meu aparelho que eu tinha, só que a pessoa tinha medo de utilizar e acabava colocando uma fluência muito baixa. Com isso, tu acaba só fazendo uma inativação de crescimento e não realmente uma eliminação ali daquele folículo, né? Do que não tendo o resultado real que a gente quer. É aquela história, tu pode ter um Fusca e uma Ferrari, vai depender se tu vai saber dirigir eles ou não. Quer fazer alguma, alguma colocação aqui ou vamos seguir para a conclusão? Não, eu tava pensando que também tem a questão do laser. Tu até teve uma cliente que, se não sentia aquela dor mais intensa, não achava que não tava tendo resultado. Que eu não sei se é uma diferença, porque no estudo falou que a luz pulsada tava dando mais dor que o laser. Então eu também fiquei com essa dúvida agora na cabeça. É que a dor é algo muito subjetivo também, né? Cada pessoa tem o seu limiar de dor. Eu achei a luz pulsada mais dolorida do que o laser. Até hoje, em 8 anos, 9, enfim, que eu faço, eu tive duas pessoas só que realmente não aguentaram, que pularam da maca e disseram, não quero mais fazer. Então, acaba sendo tolerável e a gente não é questão da dor de dar mais resultado ou não, né? Não é que nem antigamente, o mertiolate ardia e dava mais resultado que o mertiolate agora que não arde. E quanto à manutenção, realmente, a minha luz pulsada, a garantia dela é 1 milhão de disparos, depois disso, acredito que eu tenho que trocar toda a manopla. O laser, ao menos uma vez por ano, tem que trocar o cristal. Tento comentar uma vez por mês, eu não sei se talvez eu te passei a informação errada no momento da correria, né? Mas, digamos assim, uma empresa que faça muita alocação, talvez tenha que fazer assim num período um pouco mais curto, mais ou menos uma vez por ano tem que estar trocando ali o emissor do diodo. Isso é mais caro, ele acaba sendo uma tecnologia mais cara. Maravilha, que bom que tu pôde explicar essa parte, porque eu também tava com essa dúvida. Até eu vou deixar aberto se alguém que nos escuta tem essa experiência ou faz manutenção de equipamentos também e possa nos dar informação para, se tiver alguma informação incorreta, a gente possa corrigir, ou até de repente convidar para fazer um programa com a gente falando dessa parte de manutenção. A gente, claro que deixa essa opção aberta, é só entrar em contato com a gente lá no Instagram. Claro, a gente está sempre ali abertos. Mas a que conclusão que chegou esse estudo, tá? Foi concluído que a amostra estudada com os parâmetros descritos houve menos dor, incidência com o uso do laser em comparação com a luz. Eles repetem bastante vezes a mesma coisa entre resultados, discussão e conclusão. Não houve uma superioridade de eficácia entre os dois métodos, mas há necessidade de estudos mais amplos que proporcionem uma maior objetividade na definição dos parâmetros de tratamento. Mas esse estudo ele demonstrou dificuldade na elaboração de conceitos de superioridade ou inferioridade entre as tecnologias. As opções de fotoepilação elas são cada dia mais numerosas e é importante que a escolha da terapia utilizada ela seja embasada em evidências objetivas de segurança e eficácia. E agora, então, vamos lá, a minha opinião, né, Cristiane, seu sincericídio. Eu sempre falei que a minha escolha para depilação é o laser, né, em decorrência de ter uma especificidade maior, principalmente para a virilha, onde que a gente tem uma ancoragem de pelo mais profunda,
mas quando se trata de axila, de pernas, por exemplo, com a luz pulsada a gente também tem um resultado bem excelente, como eu falei ali, o exemplo da minha perna, né? Eu tive uma boa resposta, isso eu sou um fototipo até a gente diz, tem que ser um fototipo exato, mas eu sou um fototipo 2 para 3, eu tenho uma pele mais clara, cabelos castanhos, enfim, não chego a ter aquele pelo escuro, grosso, mas teve uma boa resposta. Ambas as tecnologias são operador dependente, então aqui, né, cabe a analogia ali que eu fiz do carro. Então, a gente tem que saber programar o aparelho para não estar fazendo apenas uma inativação dos crescimentos do pelo, a gente tem que realizar realmente a fototermólise da matriz germinativa de forma eficaz. Muitas empresas, elas dão treinamento quando tu compra ou quando tu tem a intenção de alugar com eles o equipamento, eles te dão o treinamento, né? E fora que a gente tem vários estudos, vários professores que fazem live, enfim, e tem mais conteúdo embasado para estar nos passando e a gente conseguir trabalhar de forma eficaz e com segurança. Maravilha. Acho que ficou. Não puxou para nenhum lado, como a gente estava falando, até com a tua informação final de que a manutenção do laser não é tão frequente, também deu uma equilibrada ali, porque estava puxando um pouco mais pro lado da luz pulsada, se fosse uma manutenção mais periódica, como eu tinha comentado e me enganei nesse ponto. Então também dá uma equilibrada na balança. E, claro, vai ficar ali mais a preferência de cada um, então acredito na hora de escolher por um ou por outro, tanto em questões de resultados, como também em questões financeiras de valores de equipamentos, de manutenção e tudo mais. Claro, e tem gente que usa luz pulsada para tudo e ama, principalmente em função dessa versatilidade, né? E a gente tem aparelhos de diferentes valores, tem ali de 50 mil até plataformas de luz pulsada, que elas vão estar, sei lá, de 200 mil, por exemplo, né? Então, cabe ver o orçamento de cada um, a utilização de cada um, né? Fazer os cálculos, quanto tempo que vai ter o retorno do investimento, se pretende usar o aparelho também para sublocar para outros profissionais, o que vai estar fazendo. Mas aqui foi só um estudo comparativo na questão dos resultados. Quem tiver mais experiência com ambas as técnicas, a gente está aberto ali e vai ficar bem feliz com o comentário. Com certeza. Não temos vencedor dessa batalha, então. E hoje a gente vai ficando por aqui, acredito, a não ser que tu queira adicionar algo a mais nesse programa. Não, já falei demais hoje. Maravilha, então já vou ir finalizando aqui comentando que a nossa música de abertura é Feeling Good da purpleplane.com e que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você. Até mais, Cris. Até mais.